Cerca de 3 horas ao sul de Nova York, na fronteira com o estado da Pensilvânia, fica a cidade de Vestal, com 30 mil habitantes. A cidade não é conhecida apenas por seus 21 grandes parques naturais, numerosos museus históricos e os 4 quilômetros da trilha Vestal Rail Trail, que é muito popular entre os praticantes de esportes ao ar livre. Acima de tudo, Vestal é uma cidade universitária cuja faculdade abriga até 14 mil estudantes todos os anos. Em março de 2018, Haley Anderson, de 22 anos, já estudava há alguns anos na Universidade de Binghamton, nos arredores de Vestal. No outono seguinte, ela planejava se formar e depois trabalhar em seu emprego dos sonhos como enfermeira. Haley Elizabeth Anderson nasceu em 9 de maio de 1995 em Salisbury, uma pequena cidade em Long Island, sendo a primeira filha de seus pais Gordon e Karen Anderson. Junto com sua irmã mais nova Madeleine, Haley cresceu muito protegida e, mesmo depois que seus pais se separaram e seu pai Gordon se mudou para a Geórgia, a família permaneceu próxima e Haley manteve um bom relacionamento com seu pai. Haley se desenvolveu de uma criança curiosa e extrovertida para uma jovem maravilhosa que, com sua personalidade aberta e amigável, conseguia conquistar rapidamente outras pessoas. Isso se devia principalmente à naturalidade que ela sempre irradiava e com a qual lidava com as coisas ao seu redor. Haley era uma pessoa extremamente positiva que não se deixava abater facilmente, e essa era apenas uma das muitas qualidades pelas quais era apreciada por sua família e seus muitos amigos. As pessoas simplesmente gostavam de estar com ela. Haley se interessava por muitas coisas e experimentava diferentes atividades, sempre se dedicando totalmente. No ensino médio, ela jogava lacrosse, hóquei de campo, participava da equipe de atletismo e também gostava de fazer música. Tinha senso de humor, gostava de ser ativa e passava a maior parte do tempo com suas numerosas amigas. Nas sextas-feiras à noite, elas saíam juntas, comiam pizza e simplesmente se divertiam. Mas por mais ativa que Haley fosse e por mais que gostasse de passar tempo com seus amigos, ela também era alguém que às vezes gostava de se recolher e fazer as coisas com calma. Por exemplo, ela podia ficar horas em seu quarto, deitada na cama, assistindo um episódio após o outro de sua série favorita Friends. Sua mãe Karen disse mais tarde que sua filha mais velha Haley era simplesmente um espírito livre, muito independente. Haley era alguém que sabia muito cedo o que queria fazer profissionalmente, e sua escolha não surpreendeu ninguém em sua família ou círculo de amigos e conhecidos. Haley sempre foi muito prestativa, ajudando e apoiando outros de forma desinteressada, então sua escolha de se tornar enfermeira não foi nada surpreendente. Pelo contrário, combinava perfeitamente com ela. Ela se aproximou desse objetivo de se tornar enfermeira quando se formou no ensino médio no verão de 2012 e posteriormente foi aceita na Universidade de Binghamton, onde começou a estudar alguns meses depois, no outono de 2012. Ela foi aceita em um programa de 5 anos na Escola de Enfermagem Decker dentro da Universidade de Binghamton. Mesmo estudando fora, o que significava que estava separada de sua família, sua irmã Madeleine, seus amigos e tudo que conhecia de casa pela primeira vez por um longo período, ela se adaptou incrivelmente rápido ao campus. Não é de admirar, já que a Universidade de Binghamton foi recentemente classificada entre as 10 melhores faculdades da Costa Leste, com mais de 14 mil jovens estudando lá, vindos de mais de 100 países, e Haley era agora uma deles, o que deixou não apenas ela mesma, mas principalmente sua família muito orgulhosa. Depois que Haley começou seus estudos, ela estudava muito diligentemente, era extremamente disciplinada, sempre com o objetivo de se tornar enfermeira e obter uma boa educação. Além de estudar e se preparar para os exames, Haley também fazia vários estágios em clínicas e consultórios médicos para ganhar experiência prática. Mesmo durante suas férias, quando estava em casa com seus pais em Long Island, ela continuava trabalhando em clínicas para ganhar experiência, o que ela realmente gostava muito. Além de estudar na universidade, estudar para seus exames e os estágios ocasionais que começou a fazer desde cedo, Haley também começou a ganhar algum dinheiro extra trabalhando. Várias vezes por semana, ela trabalhava como garçonete no Jasmine Brew and Bakery, um pequeno café perto do campus. Graças principalmente à sua personalidade, seu jeito aberto, amigável e descomplicado, como se pode imaginar, Haley rapidamente conheceu muitas pessoas novas e se divertiu muito em seu primeiro ano na faculdade. Como ela ainda gostava de fazer música, começou a tocar em uma banda, ia a festivais e aproveitava a vida ao máximo. Durante seus estudos, no início de 2016, Haley conheceu um jovem chamado Kevin Ocampo. Kevin também era de Long Island, os dois tinham muito em comum, se deram bem imediatamente e logo se aproximaram. Kevin era, aos olhos daqueles que os viram juntos, exatamente o cara certo para Haley. Eles simplesmente se divertiam juntos,
a química funcionava e todos podiam ver isso, especialmente a mãe de Haley, Karen, que logo conheceu o namorado de sua filha e também gostou dele imediatamente. Mas mesmo que Haley e Kevin tenham sido felizes juntos por um bom tempo, ambos ainda eram muito jovens, ambos estavam extremamente focados em seus estudos, ambos tinham seus próprios planos em mente, principalmente, Haley tinha a sensação de que não queria se comprometer muito seriamente a longo prazo ainda. Então eles eventualmente se separaram amigavelmente, mas Haley e Kevin ainda mantinham contato regular, continuavam se vendo e ainda confiavam muito um no outro. Pelo que entendi na minha pesquisa, embora os dois estivessem oficialmente separados e uma linha final tenha sido traçada, eles de alguma forma não conseguiam realmente se separar um do outro. Era um relacionamento intermitente entre eles, mas ainda assim eles saíam com outras pessoas. Mas acho que vocês provavelmente podem imaginar que entre Haley e Kevin havia algo muito especial do qual não se podia realmente desistir. Mas por outro lado não queriam se comprometer muito. Acho que vocês entendem o que quero dizer. No outono de 2016, Haley estava em seu 4º ano de estudos quando começou a passar cada vez mais tempo com um jovem chamado Orlando III. Orlando, que nasceu em Miami mas passou sua infância na Nicarágua e estava de volta aos Estados Unidos há alguns anos, também estudava enfermagem na escola de enfermagem Decker. Após a morte de seu pai, tornou-se ainda mais importante para o excelente aluno Orlando III obter uma boa formação na área médica, pela qual ele trabalhava duro todos os dias. Assim como Haley, Orlando também era muito ambicioso em relação aos seus estudos, era extremamente determinado e um dos melhores de sua turma. Um dos colegas de quarto de Orlando e também um de seus amigos mais próximos, Jace Blue, disse mais tarde sobre ele que durante a semana não havia nada mais importante para Orlando do que estudar, ele trabalhava muito duro, mas nos fins de semana, como todos os outros, ele gostava de estar com amigos, às vezes bebia, dançava e festejava. Haley e Orlando já se conheciam antes do outono de 2016, pois, como mencionado, frequentavam a mesma turma, faziam os mesmos cursos, mas até recentemente não tinham realmente uma conexão um com o outro. Agora, no entanto, os dois se aproximaram, pelo menos inicialmente em um nível amigável. Os dois começaram a conversar de verdade pela primeira vez em uma das muitas festas do campus fora da sala de aula e descobriram que se davam bem. Não apenas estavam estudando para a mesma profissão e por isso já tinham automaticamente muito assunto para conversar, mas também, além disso, eles estavam de alguma forma na mesma sintonia. Neste ponto, é importante saber que Kevin Ocampo, o ex-namorado de Haley, com quem ela ainda mantinha um relacionamento muito próximo e confiável mesmo após a separação, como eu disse antes, também conhecia Orlando III, e os dois homens se davam relativamente bem. Isso também se devia ao fato de Kevin Ocampo ter raízes espanholas, e assim como Orlando, que passou sua infância na Nicarágua, falava espanhol perfeitamente, e sempre que se viam, conversavam em espanhol. Isso os unia de certa forma e eles eram amigos superficialmente e tinham uma certa conexão por causa disso. Kevin percebeu que Haley estava passando cada vez mais tempo com Orlando e que os dois se davam muito bem, e aparentemente no início isso estava completamente bem para ele, mas isso logo mudou, pois era óbvio não apenas para Kevin, mas também para muitos outros amigos de Haley que Orlando tinha em mente mais do que apenas amizade. Ele continuamente tentava se aproximar de Haley e eventualmente ela cedeu a essas tentativas. No entanto, é preciso saber que Haley deixou claro desde o início que não queria um relacionamento sério, nem com Kevin, nem com Orlando, nem com mais ninguém, e ela comunicou isso claramente a ele. Eles continuaram se encontrando e algo se desenvolveu além da amizade, mas como foi dito, os limites foram claramente estabelecidos por Haley. Ela queria manter sua liberdade e não se envolver em nada sério. Inicialmente, toda essa situação entre Haley e Orlando parecia funcionar bem nessa base, pois amigos que os viram juntos relataram depois que quando Haley e Orlando estavam juntos, eles simplesmente se divertiam muito e riam, se davam bem. Mas também acontecia de ficarem algumas semanas sem se ver, exceto durante as aulas, e isso parecia perfeitamente normal para Orlando. Tudo parecia uma amizade com benefícios sem maiores compromissos. No entanto, depois de alguns meses dessa dinâmica entre Haley e Orlando, seu comportamento começou a mudar drasticamente. Josie Arton, uma das amigas mais próximas de Haley, com quem morou durante seu tempo na faculdade, disse mais tarde que Orlando começou a aparecer sem avisar na casa onde moravam fora do campus para falar com Haley, e era difícil convencê-lo a ir embora quando Haley não tinha tempo, não estava em casa ou simplesmente não queria vê-lo. Além disso, Orlando passou a dirigir pela casa de Haley e suas colegas de quarto nos fins de semana e durante a semana, aparentemente para espionar se ela estava em casa e se tinha visitas de alguém. Gradualmente, Josie teve a impressão de que Orlando estava praticamente obsessivo por Haley, como se a estivesse perseguindo para descobrir com quem ela passava tempo além dele.
Orlando estava especialmente ciumento de Kevin, que ele sabia que ainda era uma parte importante na vida de Haley. Uma manhã, quando Haley ia sair com seu carro para a universidade, descobriu com horror que todos os 4 pneus de seu carro haviam sido cortados. Ela fez um vídeo e postou no Snapchat mostrando os pneus destruídos. É interessante notar que apenas um dia antes dos pneus de Haley serem cortados, ela tinha reatado com seu ex-namorado Kevin. Os dois estavam em uma festa com muitos outros amigos, e mesmo tendo saído com outras pessoas nos meses anteriores, era meio óbvio que mais cedo ou mais tarde provavelmente voltariam a ficar juntos. Na festa, todos puderam ver que o casal dos sonhos estava aparentemente junto novamente. Fotos foram tiradas, postadas, e pelo que entendi, Haley mudou seu status no Facebook para em um relacionamento, assim como Kevin, para que todos pudessem ver que estavam juntos novamente, incluindo Orlando III. Muitas amigas de Haley estavam convencidas de que ele foi quem cortou seus pneus por ciúme e vingança depois de descobrir que ela e Kevin estavam juntos novamente. Mesmo sem provas de que Orlando foi à casa de Haley durante a noite e destruiu seus pneus, a suspeita de que foi ele não era descabida, pois Haley não tinha inimigos, era popular e todos gostavam de sua companhia. Como apenas seu carro foi danificado, e todos os outros carros, incluindo os de suas colegas de quarto, não tinham nenhum arranhão, podia-se presumir que era algo pessoal contra ela, alguém querendo assustá-la ou prejudicá-la, e a única pessoa em sua vida que estava se comportando de maneira estranha naquela época era Orlando. Kevin também ficou convencido de que Orlando era responsável depois que Haley lhe contou sobre os pneus cortados, e decidiu confrontá-lo diretamente. Ele foi até Orlando, já que se conheciam, e perguntou diretamente se tinha sido ele, mas Orlando negou categoricamente. Não só negou, como tentou inverter a situação com Kevin, alegando que na verdade Kevin havia cortado os pneus e estava tentando culpá-lo para difamá-lo perante Haley. A mãe de Haley, Karen, em Long Island, também ficou sabendo do incidente com os pneus e insistiu fortemente para que a filha denunciasse tudo à polícia. Karen estava muito preocupada porque Haley tinha lhe contado tudo sobre Orlando, que eles se davam bem, que tinham se aproximado, mas que não era nada sério e que ela tinha deixado isso claro para ele, e ele havia aceitado. Mas Haley também contou à mãe que o comportamento de Orlando tinha mudado repentinamente, que ele estava sendo muito invasivo com ela. Karen também estava convencida de que ele havia cortado os pneus e por isso queria que ela fizesse a denúncia à polícia. Karen conseguiu convencer Haley de que era a coisa certa a fazer, e Haley denunciou à polícia que alguém havia destruído seus pneus. No entanto, ela não mencionou o nome de Orlando III nem uma vez durante a conversa com a polícia. Quando suas amigas e sua mãe perguntaram depois por que ela não tinha feito isso, porque não tinha pelo menos expressado a suspeita de que poderia ter sido Orlando, Haley disse que não queria fazer acusações porque, em princípio, não havia provas de que tinha sido ele havia negado, e ela não queria expressar suspeitas e provocar problemas para Orlando por algo que talvez ele não tivesse feito. Havia a possibilidade real de ele ser expulso da escola se tal suspeita fosse levantada, ou pelo menos ter problemas com a polícia, e Haley sabia o quanto essa formação era importante para Orlando. Ambos estavam próximos da linha de chegada, entrando em seu 5º e último ano de estudos. Ele já tinha conquistado tanto, e ela simplesmente não queria prejudicá-lo. Mesmo com muitas pessoas no círculo de Haley aconselhando-o a limitar o contato com Orlando após o incidente dos pneus cortados, e a terminar essa amizade que ainda existia de alguma forma, ela não o fez. Continuou tratando-o normalmente e conversando com ele. No final do verão de 2017, Kevin e Haley estavam juntos novamente e ambos enfrentavam seu último ano de estudos, mas Orlando III também continuava fazendo parte da vida de Haley. Como mencionei antes, ela não tinha limitado drasticamente o contato com ele após o incidente dos pneus. Eles ainda se encontravam ocasionalmente, estudavam juntos, e mesmo que Kevin não gostasse disso por estar convencido de que Orlando não era bom para Haley e que ele tinha furado seus pneus, ele não queria ditar com quem ela podia ou não ter contato. 6 meses depois, em março de 2018, faltavam apenas 2 meses para os exames finais de Haley Anderson, para os quais ela estava se preparando intensamente. A jovem de 22 anos já tinha planos para depois dos exames. Tinha em vista uma posição como enfermeira no Northwell Medical Center, em Long Island, onde já havia feito seus estágios anteriormente. Haley estava extremamente animada para voltar para casa após esse longo período na universidade e trabalhar na profissão que sempre quis, e agora todas as possibilidades estavam abertas para ela. Porém, ela não viveria esse futuro que via tão claramente à sua frente, pois em 8 de março de 2018, ela desapareceria sem deixar rastros. No início da noite de 7 de março de 2018, uma quarta-feira, Haley passou tempo com suas colegas de quarto, Josie e Michela, na casa que compartilhavam na Florence Street.
aproximadamente meia milha do campus. As 3 mulheres sentaram juntas, beberam vinho, conversaram, jogaram jogos de tabuleiro, e Haley estava bem-humorada como sempre. O clima estava ótimo, tudo parecia estar em ordem. Quando as 3 decidiram encerrar a noite e ir para a cama por volta das 2 da manhã, no entanto, na manhã seguinte, quinta-feira, 8 de março, quando Josie e Michelle acordaram depois de dormir um pouco, ficaram surpresas porque Haley já tinha saído. As 3 tinham ficado acordadas até tarde bebendo vinho, e era um pouco estranho que Haley já tivesse saído. Por outro lado, as 2 não ficaram muito preocupadas, pois os exames estavam se aproximando e nas últimas semanas Haley frequentemente ia à biblioteca pela manhã para estudar. Talvez ela também tivesse decidido passar o dia com Kevin e por isso tinha saído cedo. Então, inicialmente, não ficaram muito preocupadas. Haley não vai voltar para casa durante todo o dia e também não vai dormir em seu quarto na noite seguinte, mas é preciso saber que isso não era incomum agora. No passado, acontecia frequentemente dela não voltar para casa, mas dormir em outro lugar, geralmente na casa do Kevin. No entanto, quando ela ainda não havia retornado no início da manhã seguinte e não respondeu às numerosas mensagens que Michelle e Josie haviam enviado, as 2 começaram a ligar para todos os amigos de Haley e amigos em comum. Descobriu-se que ninguém a tinha visto nas últimas 24 horas ou ouvido algo dela. Em seguida, Josie e Michelle ativaram o aplicativo Find My Friend no iPhone de Michelle para verificar onde Haley estava. O aplicativo mostrou imediatamente a localização do telefone de Haley. Estava na Oak Street 23, o endereço de Orlando III. Mas só porque seu telefone estava lá não significava que a própria Haley precisava estar na casa de Orlando. Mesmo assim, Michelle e Josie decidiram ir imediatamente até a casa dele para verificar. Um sentimento ruim começou a se formar. Por que Haley não responderia a ninguém se realmente tivesse passado as últimas 24 horas com Orlando? E esse sentimento ruim aumentou quando Michelle e Josie chegaram à casa de Orlando na Oak Street pouco tempo depois, pois parecia não haver ninguém em casa. O carro de Orlando não estava na entrada e quando as 2 bateram e tocaram a campainha, ninguém atendeu. Michelle então notou que uma das janelas no térreo da casa de Orlando estava parcialmente aberta. Ela foi até essa janela, gritou para dentro, mas não obteve resposta. Ela então disse que iria entrar na casa, pois estava claro que o telefone de Haley devia estar lá dentro e as 2 queriam saber se ela simplesmente havia esquecido seu telefone e já estava em outro lugar, ou se ela estava naquela casa, se algo havia acontecido. Com a ajuda de Josie, ela conseguiu entrar pela janela, e Michelle então ajudou Josie a entrar também. Dentro da casa estava tudo silencioso, parecia não haver ninguém. As 2 chamaram por Haley e também por Orlando, não obtiveram resposta e por isso começaram a procurar pela casa. Em determinado momento, Michelle se viu diante da porta fechada do quarto de Orlando. Ela abriu a porta, entrou e viu Haley deitada na cama. Michelle disse depois que Haley parecia estar dormindo, pois estava deitada de costas na cama com o cobertor puxado até o queixo. Ela chamou por Haley, mas esta não respondeu. Michelle se aproximou mais. Josie já estava no quarto também, e quando chegou mais perto de Haley, Michelle viu como ela estava pálida e então percebeu que Haley não estava mais respirando. Naquele momento, ela já estava morta há várias horas. E neste ponto, quero dizer, é preciso imaginar isso. Essas jovens mulheres eram amigas há anos, estudaram juntas, moraram juntas. Apenas 24 horas antes tinham passado uma noite maravilhosa juntas. E agora Josie e Michelle encontram Haley morta na casa de Orlando, em sua cama. Nenhuma das 2 conseguirá esquecer pelo resto de suas vidas este momento, este instante, este choque quando perceberam que ela estava morta. Pouco tempo depois, várias unidades do Departamento de Polícia de Binghamton chegaram a Oak Street, e tanto a casa quanto o terreno foram isolados. Haley Anderson, como a autópsia confirmaria ainda no mesmo dia, foi assassinada, estrangulada com o colar que usava no pescoço. Além disso, o médico legista Dr. James Tessarian também encontrou vários hematomas nos braços de Haley, indicando que alguém deve tê-la agarrado ou segurado brutalmente. Enquanto Josie e Michelle eram interrogadas pelos policiais no local, a perícia começou seu trabalho na casa. No corredor, logo no teto em frente à entrada da cozinha, a equipe forense encontrou algo estranho. Havia vários ganchos perfurados na parede com uma espécie de lenço preso a eles. À primeira vista, parecia algo bizarro. Na segunda olhada, ficava claro que aparentemente alguém havia tentado se enforcar ali. Outra evidência disso era a cadeira que estava logo abaixo desses ganchos. Além disso, na cozinha também foram encontradas algumas embalagens de melatonina e Seroquel, ambos medicamentos vendidos como auxiliares do sono que podem ser comprados sem receita na farmácia.
Mas isso não é tudo. No quarto onde Haley foi encontrada, havia um bilhete com uma nota em espanhol que começava com a frase "Lamento mucho esto", sinto muito por tudo isso. A caligrafia, como seria confirmado depois, pertencia a Orlando III, e nesta nota ele não apenas escreveu que sentia muito, mas também confessou ter feito algo terrível, e na nota também se dirigiu a seu pai, que como eu disse antes havia falecido, e Orlando escreveu: "Pai, nos veremos em breve". Após essas evidências encontradas, para a polícia no local parecia que Orlando havia matado Haley em sua casa, depois escrito uma nota de suicídio e então tentado tirar a própria vida enforcando-se com a ajuda desse lenço e dos ganchos que havia perfurado na parede. Como Orlando não foi encontrado em sua casa e não podia ser localizado em nenhum outro lugar, o mais importante agora era encontrá-lo e prendê-lo o mais rápido possível. Para descobrir onde ele poderia estar e ter uma imagem mais clara do que aconteceu nas últimas 24 horas ao redor desta casa, a polícia analisou as gravações das diversas câmeras localizadas no exterior da casa de Orlando III. Nas imagens, vê-se Orlando saindo de casa no meio da noite de 7 para 8 de março, às 2h30. A polícia acredita que ele foi até Haley, que estava em casa naquela hora e provavelmente já estava na cama após a noite de jogos com suas colegas de quarto. Mas aparentemente Orlando conseguiu convencer Haley a encontrá-lo apesar do horário tardio, pois apenas 45 minutos depois, a câmera de sua casa registra ele e Haley juntos caminhando pela entrada até a porta da frente. Os dois entram juntos, e essa é a última vez que Haley é vista com vida, ao contrário de Orlando, que é novamente filmado por suas câmeras 7 horas depois, às 9h45 da manhã do dia seguinte. Vê-se ele jogando um saco de lixo em sua lixeira, depois entrando em seu carro e partindo. 1 hora depois, nova gravação. Orlando está de volta e entra novamente em sua casa. É claramente visível que ele está carregando uma sacola plástica. Como descobririam depois, Orlando estava em uma farmácia próxima comprando a melatonina e o Seroquel, muito provavelmente com a intenção de tomar todos esses soníferos de uma vez e se matar. Mas a próxima gravação da câmera, feita no início da noite, mostra que Orlando aparentemente mudou seus planos quanto a isso. Às 18h38, vê-se ele indo em direção ao porão pelo lado da casa. Os investigadores suspeitam que ele pegou o martelo e os ganchos do porão, que pouco depois fixou no teto em frente à sua cozinha, com a intenção de se enforcar ali. Mas ele também não fez isso. Em vez disso, Orlando III é visto pela última vez mais 2 horas depois, às 20h22, em frente à sua casa com uma mala que arrasta atrás de si. Vê-se ele caminhando pela rua passando pela casa, entrando em seu carro, partindo e assim desaparecendo do campo de visão de sua câmera. Neste momento, quando Orlando desaparece com sua mala para onde quer que seja, segundo a suspeita dos investigadores, Haley Anderson já estava morta muitas horas. Muito provavelmente Orlando a atacou e matou logo após a chegada dos dois à sua casa às 3h14 da madrugada. No entanto, não está claro exatamente o que aconteceu imediatamente antes de sua morte. Poderia ter havido uma discussão entre os dois, que resultou em Orlando atacando e matando. Também poderia ser que Haley simplesmente quis ir embora e ele não deixou, atacando-a em seguida. Mas também poderia ter sido diferente. Por exemplo, Haley poderia ter concordado em passar o resto da noite, já era 3 da manhã, na casa de Orlando. Ele poderia ter oferecido para ela dormir em sua cama, ela se deitou, e então ele entrou no quarto e a matou ali. No final, não se pode dizer com certeza, mas o que ficou claro com base nas gravações de vídeo que foram analisadas é que Orlando deixou sua casa na noite de 8 de março com uma mala feita. Qual poderia ter sido seu próximo destino com uma mala feita? Exato, para o aeroporto. E é exatamente lá que Orlando III é visto algumas horas depois, caminhando pelo saguão do aeroporto John Kennedy com uma bolsa em uma mão e sua mala na outra. A polícia encontra seu carro estacionado em um dos estacionamentos do aeroporto e, como logo se descobre, Orlando, que possui tanto cidadania americana quanto nicaragüense, embarcou em um avião para Manágua pouco depois de sua chegada ao John Kennedy, onde foi buscado por sua mãe muitas horas depois, após seu pouso. Como já havia mencionado no início deste vídeo, Orlando nasceu nos Estados Unidos, em Miami, mas passou sua infância na Nicarágua. E mesmo que sua família tenha retornado aos Estados Unidos alguns anos depois, e Orlando, assim como suas 2 irmãs mais velhas, tem estudado lá, sua mãe decidiu voltar para Nicarágua após a morte de seu pai. E é exatamente por isso que ela pode buscá-lo agora no aeroporto, para onde ele fugiu. Nos dias seguintes, Orlando mora na casa de seus pais em Chinandega, uma cidade a aproximadamente 3 horas do aeroporto, no noroeste do país. O promotor distrital Stephen Corval fica muito preocupado quando descobre que Orlando deixou o país. Com base nas evidências encontradas na casa,
Nos indícios, nas provas e também no que pôde ser visto nas câmeras de vigilância, está claro que ele é responsável pela morte de Haley. No entanto, a questão é como a polícia do condado de Broome poderá levá-lo a julgamento nos Estados Unidos por este assassinato quando ele está agora a 2.000 milhas de distância na Nicarágua. Karen Anderson, mãe de Haley, ficou sabendo da morte de sua filha através de 2 policiais que foram até sua casa logo depois que ela foi encontrada na casa de Orlando para dar a notícia. Uma situação incrivelmente cruel, especialmente para os pais de Haley, mas também para seus muitos amigos, para Kevin, para todas as pessoas para quem ela significava tanto. Ainda mais porque todos sabem que seu assassino conseguiu fugir e não está claro se ele jamais será responsabilizado por seu ato. No entanto, depois que os investigadores do condado de Broome descobriram rapidamente que Orlando havia deixado o país e também logo determinaram para onde ele tinha ido, entraram imediatamente em contato com as autoridades em Chinandega, na Nicarágua. Algumas relações diplomáticas foram acionadas e conseguiram a oportunidade de transferir todas as evidências já coletadas para as autoridades na Nicarágua. Levou apenas 4 dias após sua fuga para Orlando ser preso em Chinandega. Contudo, quanto à sua extradição para os Estados Unidos, as autoridades nicaragüenses se mostraram menos cooperativas, apesar dos intensos esforços diplomáticos. Embora ele tenha sido acusado de homicídio em segundo grau contra Haley Anderson em 16 de março de 2018 no estado de Nova York, isso não significa que ele estará em breve em um avião e será julgado em Nova York. E enquanto essa luta pela extradição de Orlando continua, mais de 1.000 pessoas compareceram ao funeral de Haley em Long Island. E 2 meses depois, quando todos os seus colegas se formaram juntos após 5 anos, a cadeira de Haley permaneceu vazia, apenas uma foto lembrando que a possibilidade de ela estar ali hoje foi brutalmente roubada. Em agosto de 2019, os investigadores do condado de Broome responsáveis pelo caso de Haley descobrem que a Nicarágua decidiu não extraditar Orlando III, agora com 23 anos, para os Estados Unidos, mas sim acusá-lo por seu crime na própria Nicarágua. Eles também concordaram em permitir que a promotoria do condado de Broome participasse deste julgamento em Chinandega por vídeo. Todas as evidências e provas coletadas nos Estados Unidos contra Orlando poderiam ser apresentadas, e os pais de Haley, seu pai Gordon e sua mãe Karen, também receberam permissão para participar deste julgamento na Nicarágua, mais ou menos por vídeo. No julgamento contra Orlando, que começou em setembro de 2019, sob a presidência da juíza Maria Fabiola, ele não foi acusado de homicídio em segundo grau, mas sim de feminicídio. E enquanto nos Estados Unidos ele poderia receber uma sentença de 15 anos até prisão perpétua por homicídio em segundo grau, na Nicarágua o feminicídio é punível com até 30 anos de prisão. A promotoria do condado de Broome apresentou todas as evidências e provas coletadas. Orlando matou Haley na noite de 7 para 8 de março de 2018 por ciúme. Ele não queria aceitar que ela não correspondia a seus sentimentos, e em vez disso, havia reavivado seu relacionamento com Kevin. Ele sabia que logo não veria mais Haley, já que ambos estavam prestes a se formar e ela voltaria para Long Island para começar sua nova fase de vida após a faculdade. Mas ele queria tê-la para si. Testemunhas como as colegas de quarto de Haley, Josie e Michela, também testemunharam e relataram o comportamento invasivo e possessivo de Orlando antes do crime, e é claro, também como encontraram Haley em sua casa. Os advogados de defesa de Orlando argumentaram neste processo judicial que seu cliente estava mentalmente incapaz no momento do crime, e o velho apagão também entrou em cena novamente. Também neste caso de Orlando III, supostamente ele não conseguia se lembrar de absolutamente nada depois de entrar em sua casa com Haley às 3h14 da manhã. Ele se lembra de entrar com ela, mas depois, infelizmente, teve um apagão. No entanto, deve-se dizer que isso soa incrivelmente implausível quando se considera o que Orlando fez após o crime: ir ao porão, pegar ganchos, pegar um martelo, tentar se enforcar, escrever uma carta de suicídio, ir à farmácia, comprar soníferos, voltar, fazer as malas, ir ao aeroporto. Isso não parece um apagão. Parece mais: eu preciso fazer algo agora, estou planejando algo, estou fazendo algo. Portanto, além da alegação de que ele estava mentalmente incapaz e da alegação de que não se lembra de nada, não havia uma única prova ou indício disso. A própria juíza Maria Fabiola também não aceitou isso. Ela não permitiu que o controle deste julgamento lhe escapasse por um segundo sequer e também garantiu à família de Haley antes do processo que este caso seria tratado exatamente como qualquer outro e que o fato de o assassinato ter ocorrido nos Estados Unidos não teria influência alguma neste processo. Em 1º de novembro de 2019, Orlando III foi considerado culpado e sentenciado a 30 anos de prisão, a pena máxima que se pode receber na Nicarágua por este crime. Haley Anderson tinha apenas 22 anos.
Nos quase 5 anos em que esteve na universidade, ela conheceu muitas pessoas novas, formou amizades próximas e trabalhou duro em seu futuro profissional, que ela via tão claramente à sua frente e pelo qual estava incrivelmente animada. Não é o primeiro caso que discuto em meu canal em que uma jovem é assassinada por um homem porque ele não consegue o que quer, e não será o último. E ainda assim, é chocante e inconcebível cada vez que acontece. Sim, meus queridos, neste caso não pode haver dúvida sobre quem cometeu este crime, e mesmo que após a fuga de Orlando houvesse momentaneamente preocupação de que ele pudesse desaparecer ou que, se conseguisse se esconder, nunca seria levado a julgamento, as autoridades na Nicarágua mostraram que não havia motivo para preocupação. Sua prisão ocorreu apenas alguns dias após sua chegada ao país, e no julgamento, todas as testemunhas puderam ser ouvidas e todas as provas contra ele puderam ser apresentadas, e ele passará os próximos 30 anos em uma prisão na Nicarágua.